Os samurais da 5ª divisão avançam contra Kimimaro, mas ele os detém facilmente. Vovó Shio então, manipula um dos samurais com suas linhas de chakra contra Mifune, mas antes que o pior aconteça, Kankuro impede Mifune de atacar o próprio aliado. Ao perceber o boneco de Sasori ao seu redor, Shio se culpa e começa a se arrepender do passado, e as memórias dessa época inundam sua mente. Quando um jovem Sasori questionava Shio sobre a volta de seus pais, ela o enrolava, pois não conseguia contar a verdade sobre a morte deles, já que Sasori era muito jovem. No entanto, um dia ela testemunhou que Sasori havia criado bonecos semelhantes aos seus pais, para preencher e substituir o amor deles. Foi então que ela percebeu que Sasori já havia descoberto sobre a morte deles. O tempo passou, e um pouco mais velho, Sasori foi abordado pelo amigo Komushi, que veio a mando de Shio. Komushi expressa sua admiração por Sasori devido às marionetes deste último serem elogiadas por todos, e então informa que Shio pediu para Sasori antecipar as marionetes que ela havia solicitado anteriormente. No entanto, Sasori já havia feito tudo, enfatizando que estava tudo pronto, pois não gostava de fazer ninguém esperar. Ao perceber os mínimos detalhes em uma mão de marionete semelhante a uma mão humana que Sasori estava trabalhando, Komushi fica bastante impressionado. Em seguida, recebe de Sasori uma nota para entregar a Shio, contendo a lista de ingredientes do veneno para usar em sua nova marionete. Komushi então se dirige até Shio, que observa que seu neto veio junto. Ao ter o pedido de Sasori em mãos, Shio observa atentamente para Sasori, e com um semblante sério, menciona que sendo uma ideia dele não seria um problema. Enquanto andavam pelas ruas, Komushi continuava elogiando Sasori por tão jovem estar colaborando com a vila, destacando que Shio devia estar muito orgulhosa dele. Komushi declara que mal podia esperar para ser conhecido como um verdadeiro ninja, assim como as marionetes de seu amigo, e relata que no dia seguinte ficaria de guarda na fronteira para tentar provar aos seus pais que era capaz. Dias depois, Shio depara-se com Komushi, que havia acabado de ver Sasori. Ela menciona que ficou sabendo que Komushi havia se ferido na missão, e Komushi responde que pisou na bola, mas mostra uma prótese de braço de marionete que Sasori lhe implantou. Ele destaca que se sentia mais forte do que antes, comentando que era como se o braço já fizesse parte de seu corpo. Ao notar Sasori com aquele mesmo semblante frio desde a morte dos pais, Shio fica perplexa. Após Komushi se injetar acidentalmente com o próprio veneno de seu braço artificial, Shio tenta salvá-lo. No entanto, como Sasori não estava por perto para fornecer a relação dos venenos, Komushi acabaria falecendo. Sasori presencia uma mãe aos prantos após perder seu filho, pedindo-lhe que devolva Komushi a ela, assim como colocou o braço direito nele. Shio observa que foi um acidente bastante doloroso, enfatizando que Komushi era o seu único elo com Sasori, além de que Komushi também era o único amigo de seu neto. Ela relembra que Komushi lhe disse que Sasori estava trabalhando nos detalhes de algumas marionetes que praticamente possuíam mãos humanas, e correlacionando a situação com o implante no braço de Komushi, Shio deduz algo e sai desesperada em busca de Sasori. Ao se aproximar de seu neto, ela seria atacada por uma marionete, a qual ela nota que era semelhante a Komushi. Sasori alega que o que lhe foi solicitado estava concluído. Shio novamente observa a expressão fria de Sasori, e voltando à realidade, se culpa por não ter sido capaz de ficar ao lado de seu neto quando ele mais sofreu, atribuindo a si a responsabilidade do corrompimento de Sasori. Ela troca golpes com Kankuro, e este investe com o boneco de Sasori, mas Shio consegue conter sua investida. Nesse momento, Kabuto força Shio a lutar com mais intensidade, e ela manipula 10 samurais para o ataque. No entanto, Kankuro faz uma invocação e intercepta sua ofensiva. Shio fica surpresa ao observar que Kankuro havia invocado nada menos que os bonecos dos pais de Sasori, e descobre que Sasori confiou essas marionetes a ele. Kankuro menciona que a alma de Sasori estava nesses dois bonecos, pois podia sentir isso através de seus fios de chakra. Ele afirma que o amor do elo familiar entre Sasori e seus pais estava implorando para que ele detesse Shio. Shio começa a relembrar de um momento especial em família e menciona que tinha que admitir que as marionetes estavam em boas mãos. Em seguida, cai no chão. Kankuro se aproxima desesperadamente apenas para perceber que Shio estava brincando. Ela menciona que Sasori deixou a mãe e o pai como presente para Kankuro, então também deixaria algo para ele. Shio destaca que tudo que podia dar era suas técnicas secretas de marionete, e que Kankuro aprenderia vendo em primeira mão. Por outro lado, a guerra continuava intensa contra os Zetsus. A Mizukage seguia enfrentando o Zetsu Negro, enquanto Pakura, Gari, Mangetsu e Fubuki faziam frente ao esquadrão de Kakashi. Ao informar sobre a movimentação do Mascarado, Ao detecta que ele estava avançando liderando um pequeno pelotão, e que todos eram Jinchurikin. Bi finalmente alcança Naruto e os dois seguem em frente, enquanto um dos clones de Naruto chega à divisão de Darui. Ao observá-lo, Dan nota que Naruto se assemelhava bastante com Nawaki, e ouve de Shikamaru que Naruto era um idiota que desde criança dizia que seria Hokage.
Escutando também que Tsunade estava apostando tudo nele, Naruto começa a identificar os Zetsus impostores, enquanto dois farsantes se aproximam da divisão médica. Se sensibilizando com a situação aparente, Sakura decide ajudá-los. No entanto, quando os inimigos se revelam, outro clone de Naruto surge bem a tempo de acabar com eles. Hinata ataca um dos impostores e logo seria alvo de mais 3 inimigos. Entretanto, outro clone de Naruto chega para protegê-la, acabando com os adversários. O segundo Tsuchikage Mu invoca um caixão que rapidamente é destruído pelo Edo Tensei invocado. Este menciona que finalmente Nagato havia crescido, e ouve de Mu, que nunca pensava que teria que invocá-lo. Mu alega que quem quer que esteja usando a técnica de reencarnação entende muito bem de guerra, para usar até mesmo quem estava diante dele. Observando que se tratava do Edo Tensei, e não do Rin Tensei, o indivíduo não compreende bem a situação. Naruto menciona que agora que estava ali, não precisavam mais ficar só na defensiva, explicando que quando estava nesse modo, podia sentir os ódios dos farsantes, e com isso derrotariam eles juntos. Hinata tem um momento reflexivo onde pensa que era inútil, pois a pessoa que ela mais queria proteger é aquela que sempre a protege. No entanto, Naruto, captando seus sentimentos, acalma Hinata mencionando que Hinata já o protegeu 2 vezes e não poderia deixar que ela continuasse fazendo isso, pois não era legal, e pede que Hinata não fosse dura consigo mesmo pois ela era forte, e logo todos avançam. Por outro lado, Lee troca golpes com Gary, enquanto Kakashi desfere um corte em Fuguki para que Sai consiga selá-lo rapidamente. Os outros 3 Edo Tenseis recuam e mais Zetsus emergem no campo de batalha. Neste momento, outro clone de Naruto chega como reforço, assim como chega também na divisão de Mifune no local onde enfrentavam o Zetsu Negro. Assim, chegando em todos os campos de batalha, com a ajuda dos clones de Naruto, todas as divisões começam a ter vantagem na luta, e o jogo começa a virar para o lado da aliança. Shikaku comenta que deviam concentrar a força restante no Madara que se aproximava com os Jinchurikins. Porém um espantado Al sente um poder muito poderoso vindo do 4º regimento de Gaara. Um ninja sensor aponta para o alto e os demais observam o segundo Tsuchikage, a quem Onoki entende ter criado uma duplicada. No entanto, para surpresa de todos, o real inimigo a quem deviam se preocupar aparece em cena. Um Naruto impressionado se questiona se assim que Madara era por debaixo da máscara, mas logo Gaara observa que o Madara à sua frente se tratava de um Edo Tensei, e como QG havia reportado que o Madara mascarado estava em outro lugar se aproximando com os Jinchurikins, a dúvida paira no ar sobre a identidade do falso Madara por trás da máscara. Se referindo a ser revivido neste estado, Madara observa que parecia que as coisas não estavam indo como planejado, e pergunta quem estava controlando o Edo Tensei. Neste momento, Kabuto toma o controle de Mu e se apresenta como assistente daquele. Kabuto menciona que o Edo Tensei de Madara era uma versão especial e que foi finalizado em um estado muito além do que quando estava em seu auge. Gaara tenta uma investida com sua areia, mas os dois se esquivam. Madara então avança contra a aliança causando um estrago devido à sua enorme superioridade contra seus oponentes. Ele continua massacrando e humilhando seus adversários, que apenas temiam diante do poderoso e lendário Uchiha. Finalmente Madara seria atingido por um ataque de vento, vindo de Temari, mas isso para ele apenas empoeirou sua roupa. Em seguida, Madara executa um poderoso ataque de fogo, mas os ninjas do estilo água da aliança combinam suas técnicas para colidir sua investida, causando assim uma grande evaporação de ar. Aproveitando disso, Madara continua seu massacre. Gaara usa sua areia para tentar capturá-lo, mas Madara consegue se desviar. Naruto por sua vez, surge com Odama Rasengan, enquanto Onoki leva Madara para cima para que Naruto o acerte. No entanto, Madara consegue se proteger com seu Susanoo após ativar seu Mangekyou Sharingan. O Susanoo de Madara então começa a fazer um estrago total na aliança com ataques poderosíssimos. Naruto se prepara com um Rasen Shuriken, enquanto Onoki faz a areia de Gaara ficar mais leve. Naruto avança e Gaara envolve o Susanoo de Madara com sua areia para em seguida o tirar de dentro de sua armadura, deixando-o vulnerável ao ataque de Naruto. Mas para a surpresa de todos, Madara absorveu o ataque após ativar seu Rinnegan, deixando todos abismados. Madara se junta a Mu novamente, e Kabuto menciona que como imaginava, a evolução natural do Sharingan era o Rinnegan, e reafirma que Madara estava em um nível superior ao próprio auge. Madara incomodado, pergunta se ele sabia dos segredos do seu corpo, questionando como alguém que mal pode ler as escrituras do Templo Uchiha foi capaz de decifrá-lo. Kabuto responde que apenas testou uma hipótese baseada em anos de pesquisa conduzidas por Orochimaru, e que Madara era a prova de que essa hipótese estava correta. Kabuto se vangloria de que agora era capaz de tocar em um pequeno fragmento dos poderes do Rikudou Sennin, graças ao poder que criou. Madara o adverte para não se confundir, destacando que esse poder não era sua criação, e ativa seu Susanoo e executando um jutsu extremamente grandioso. Um enorme meteoro aparece no campo de batalha, deixando todos ali rendidos e sem esperança diante do imenso poder, comparado ao de um deus.
力か。 Onoki, por sua vez, determinado a não desistir, avança na direção do meteoro, enquanto Gaara instrui aos demais fugirem para o mais longe que puderem. Madara reconhece Onoki e o vê utilizando sua técnica para deixar o meteoro mais leve. Gaara então usa sua areia para ajudá-lo na contenção do meteoro, e finalmente, após grande esforço, eles conseguem pará-lo, deixando os companheiros aliviados. No entanto, para a surpresa de todos, Madara havia invocado um segundo meteoro, que não pode ser detido, causando assim uma destruição ampla no local, que foi sentida a quilômetros de distância. Tsunade, compreendendo a situação, entende que era hora de ingressar ao campo de batalha. Vemos o estrago após a colisão, e Naruto, após ser salvo por Dodai, explica que era apenas um clone, mas Dodai responde que, clone ou não, Naruto era necessário para que possam vencer. Por outro lado, Onoki estava gravemente ferido, enquanto Madara e Mu se regeneram. Madara questiona o quanto realmente Kabuto sabia sobre ele, e Kabuto relata que se arriscava a dizer que na batalha contra o primeiro Hokage, Madara não morreu naquele dia, e apesar de ter sido derrotado, ganhou parte dos poderes de Hashirama em troca. Madara observa que ele estava realmente bem preparado, e questiona se Kabuto sabia sobre o plano, ao qual Kabuto responde que não em detalhes, mas que estava ao lado dele. Antes de focar nos sobreviventes, Madara decide testar invocar a Kyuubi. Isso faz Naruto sofrer de dor, e a besta reconhecer o chakra do Uchiha. Madara observa que a Kyuubi ainda não havia sido capturada, e Kabuto explica que este era o propósito da guerra, apontando que Naruto era o Jinchurikin da Biju, mas que aquele diante deles era apenas um clone. Kabuto questiona se iriam atrás do verdadeiro, mas Madara diz que antes queria testar um jutsu e logo executa. Todos ficam impressionados que Madara era capaz de usar o estilo madeira, enquanto não sabia o que fazer já que estava praticamente sem chakra sobrando. Naruto nesse momento seria contatado pela Kyuubi que lhe oferece seu poder, destacando que não gostava de Madara, e alegando que se alguém tivesse que controlá-lo, melhor que fosse Naruto ao invés de Madara. Com isso, Naruto avança criando o multiclone das sombras, e com cada clone executam o Dama Rasengan para colidir e impedir o avanço da técnica inimiga. Madara reconhece Naruto como alguém forte, enquanto Naruto reflete que usou todo o chakra que a Kyuubi lhe deu de uma só vez, e estava em seu limite, podendo desaparecer a qualquer momento. Onoki se recupera e toma a responsabilidade de lutar contra Madara, mencionando que finalmente tinha uma chance de se redimir contra um oponente à altura. Madara comenta que Onoki já estava à beira da morte e que no passado já havia lhe mostrado a diferença entre suas forças. Ele deixa claro que a humanidade será muito mais útil dormindo eternamente no Tsukuyomi infinito. Tsunade, por sua vez, pede para que Mabui prepare seu jutsu de transferência, mas Mabui responde que essa técnica foi designada somente para objetos inanimados, destacando que Tsunade poderia ter seu corpo dissipado e morrer. Tsunade aponta para sua testa e alega que usaria seu poder, e observando atentamente a situação, o Raikage pede para que Mabui prepare sua técnica para duas pessoas. E como o momento era decisivo, Shikaku compreende que era chegada a hora dos generais do exército intervirem. Com a ajuda de Naruto, Choujuro consegue desferir um forte ataque com sua espada para deixar o Zetsu Negro fora de combate. Nesse momento, Shikaku entra em contato com Gema para lhe passar certas instruções, explicando que o verdadeiro Madara havia sido revivido. Mabui executa sua técnica para transportar o Raikage Tsunade, enquanto a Mizukage estava rodeada por 3 ninjas de Konoha, ouvindo que eles eram do esquadrão que devia proteger o quarto Hokage, que foi o quarto que nos ensinou o Hiraishin no Jutsu, mas que diferente dele, precisavam de 3 pessoas para a técnica funcionar. Madara e Mu avançam contra os sobreviventes, mas suas investidas seriam interceptadas com a chegada de Tsunade e do Raikage, que os atacam. Em seguida, Tsunade ativa sua técnica para se curar rapidamente, e sem demora, a Mizukage aparece em cena. Com isso, os 5 Kages estavam juntos para lutarem contra o inimigo. Tsunade começa a curar Gaara e o Tsuchikage, e pede que o Raikage e a Mizukage lhe consigam tempo. Estes dois se preparam e a Mizukage lança sua lava contra Madara, que opta por não absorver a técnica. Em seguida, o Uchiha seria acertado com o forte soco do Raikage, seguido pela lava da Mizukage, mas usando seu Susanoo conseguiria se proteger. Com grande velocidade, o Raikage defere uma forte ofensiva, para que a Mizukage envolva Madara com sua técnica corrosiva. Por outro lado, Mu se levanta e começa a fugir. Naruto, por sua vez, pergunta se Tsunade ficaria bem após usar o jutsu da marca de sua testa. Tsunade responde que dessa vez era diferente do que foi com Pain, pois só curou suas feridas que não eram nada graves. Naruto então pede que ela o cure também, pois não podia deixar esse clone desaparecer ainda, mas Tsunade lhe disse que não havia necessidade disso. Onoki acrescenta que essa guerra não era mais apenas para proteger Naruto, e nesse momento, Madara emerge com seu poderoso Susanoo elogiando os ataques recebidos. Em seguida, tenta acertá-los, mas a Mizukage e o Raikage desviam. Madara então atira fortes ataques
ataques a média distância com seu Susanoo, que seriam interceptados pela areia de Gaara juntamente com o Golem de Pedra de Onoki, que destaca que essa guerra se tornou uma batalha para proteger a todos. Gaara tenta selar Madara, mas este não permitiria. A Mizukage então executa uma névoa oculta e densa para limitar o campo de visão do Rinnegan. O Raikage teria seu corpo deixado mais leve pelo Tsuchikage para surpreender Mu com um ataque ultra veloz, e em seguida, atingiu um poderoso soco em Madara, quebrando assim a estrutura de seu Susanoo. Os Kages se reúnem, e Onoki diz para Naruto deixá-los tomar conta desse Madara, jurando que cuidariam da situação ali, e pede que Naruto se preocupe em cuidar do Madara mascarado, para darem o primeiro passo em direção à esperança. Tsunade juntamente com os outros Kages, motivam Naruto com a palavra vencer, fazendo Naruto confiar neles e desfazer seu clone do local, retornando ao original, que nesse momento, se depara com o mascarado em meio à floresta. Naruto nota que a máscara de Tobi era bem dura, que nem sequer conseguiu rachá-la. Os Jinchurikens revividos começam seu ataque. Roshi atira bolas de lava, que Naruto e Bi se esquivam e avançam, para em seguida terem seus ataques refletidos por uma técnica especial de Agura, deixando-os vulneráveis às bolhas de Utakata, quem por um breve momento se conecta mentalmente com Naruto. Naruto fica surpreso que ele era um Jinchuriken também, assim como ele, e que Utakata foi pego pela Akatsuki após Naruto e os outros partirem para Konoha. Neste momento, vemos mais detalhadamente como foi a luta de Pen contra Utakata. Após a fumaça se dissipar, Utakata se envolve no manto de sua biju e avança com vontade contra seus oponentes. O caminho Azura se prepara, enquanto o caminho Naraka emerge o Rei do Inferno. Por outro lado, o caminho Animal faz sua invocação, e o caminho Preta protege o caminho humano. Utakata seria pego pelo camaleão invocado, mas logo consegue escapar, avançando e deferindo ataques nos dois Pens à sua frente, para em sequência derrotar a invocação do camaleão. Nagato resgata os dois Pens abatidos, enquanto o Pen principal se aproxima para atrair Utakata e o repulsar para longe. Utakata tenta continuar e joga árvores em seu adversário, mas Pen consegue se defender e esquivar de seu ataque para em seguida imobilizá-lo pelas caudas. O caminho Azura atira mísseis e depois executa uma enorme explosão, culminando na derrota do Jinchuriken dos Seis Caudas. Utakata menciona que sua vida foi tirada e que agora foi ressuscitado, sem sequer ter vontade própria, sendo obrigado a seguir outro caminho. Voltando à realidade, ele começa a explodir suas bolhas. Bi ajuda Naruto, e vê em Full tentar prejudicar suas visões com um intenso brilho, mas ambos conseguem reagir a tempo. O Hashibe observa que todos os Jinchurikens possuíam um Sharingan em um olho e o Rinnegan em outro, enfatizando que poderia ser facilmente Bi no lugar deles e pede que Bi se concentre ou acabaria como os outros. Naruto nota que essa máscara do inimigo era diferente, pois agora tinha duas aberturas, e questiona se o olho que sempre esteve escondendo possuía o Rinnegan, assim como o de Nagato e do outro Madara. Tobi fica surpreso ao ouvir sobre outro Madara, e relembra a chantagem que Kabuto lhe fez, compreendendo a situação. Como a guerra já havia começado, Tobi destaca que seu nome pouco importava, já que tudo o que desejava era concluir o Tsukuyomi, alegando que este mundo é desprezível, onde não havia nada além de desgraça. Ele cita que Naruto e Bi como Jinchurikens, eram capazes de entender um pouco da desgraça que ele estava falando. Naruto comenta que viver com um biju dentro de si, não fazia de sua vida uma desgraça, e afirma que arrancaria a máscara da cara do inimigo. Tobi responde que isso não seria fácil e ativa uma cauda de todos os seus Jinchurikens revividos, destacando que capturaria seus oponentes e concluiria o Tsukuyomi. Bi não entende o que estava acontecendo, pois pensava que as bijus tivessem sido extraídas dos Jinchurikens antes deles morrerem, e avança para o ataque com a Samerrada. No entanto, Fu desvia instintivamente do primeiro ataque, assim como também do segundo, graças ao Rinnegan. Naruto se aproxima de Bi e explica que assim como os caminhos de Pen, os Jinchurikens compartilhavam do mesmo campo de visão. Roshi avança e queima Naruto, acertando-o de raspão. Bi pega Naruto e começa a escapar dos ataques lançados por Yugito, que em seguida avança diretamente, mas Bi consegue escapar a tempo. Ele observa que os movimentos de Yugito estavam diferentes de antes, e o Hashibe destaca que devido ao Sharingan e ao Rinnegan, os Jinchurikens revividos estavam bem mais fortes, pois conseguiam ler os movimentos e sincronizar seus ataques com maior precisão, além de compartilhar suas visões. Naruto enfatiza que não tinham escolha a não ser derrotar os Jinchurikens um por vez, com o plano de destruir os receptores de chakra dos Edo Tenseis. Naruto avança, mas Roshi o golpeia, o que na verdade era parte do plano de Naruto para agarrá-lo e acertá-lo com seu Rasengan. Porém em seguida, Han ataca Naruto. Observando que a floresta fechada estava dando vantagem aos inimigos, Hashibe instrui Bi a se transformar em sua forma biju. Em seguida, ele executa um redemoinho para abrir e ampliar a área de combate. O QG percebe a movimentação do chakra do Hashibe, e um Shikaku tenso pede o relatório da situação dos outros regimentos. Vemos que o primeiro e o segundo regimento já haviam conseguido aniquilar todos os seus inimigos. O regimento de Kakashi consegue selar Gari, faltando somente Mangetsu para derrotarem. Por outro lado, o quinto regimento de Mifune precisava de mais tempo para resolver suas pendências. Diante do cenário, Shikaku dá a ordem para que assim que todos os regimentos
resolverem suas situações em seus respectivos campos de batalha, sigam em direção a Naruto e Bi. Após ampliar a área de combate, deixando os Jinchurikens parcialmente nocauteados, o Hashibi instrui Bi a selá-los rapidamente com sua técnica de tintura. No entanto, antes que a técnica se conclua, os Jinchurikens escapam ao emergirem suas caudas. Eles avançam simultaneamente para o ataque. O Hashibi tenta se proteger por um lado, enquanto Naruto se torna alvo dos demais ataques. O Takata escapa da mão do Hashibi com sua substância altamente corrosiva, e Yagura ataca Naruto, que seria protegido pelo Hashibi do ataque seguinte. Nesse momento, os 5 caudas se transformam em sua forma Biju completa e desfere um ataque no Hashibi, enquanto Naruto fica imobilizado pela técnica de Yagura. Tobi avança em direção a ele para tentar capturá-lo, mas no último instante Gai aparece de repente tentando atacar o inimigo, que se torna intangível para se proteger. É então que Kakashi aproveita a oportunidade para resgatar Naruto. Tobi menciona que mais 2 vermes não fariam diferença. Kakashi responde que também possuíam um Sharingan, enquanto Gai afirma que além disso tinham a maravilhosa besta verde de Konoha.